Olá, hoje inaugurando o nosso primeiro podcast, NewsaCast, para trazer conhecimento para vocês sobre o mercado imobiliário sergipano. Então, nosso maior interesse aqui é justamente isso, trazer informações, notícias, dados sobre o mercado sergipano para todos que fazem parte desse mercado, corretores, imobiliárias, construtoras, incorporadoras e principalmente o público final, que é o cliente, que é aquela pessoa que precisa comprar. A gente tem que trazer educação, conhecimento para todos eles. Estou aqui com minha sócia, Lanúzia Matos, que vai nos ajudar aqui com as perguntas, que o nosso convidado hoje é especial demais, né? O diretor comercial e de marketing da construtora União, nos representando todo o mercado imobiliário sergipano no nosso primeiro programa. Nós somos muito grata por você fazer parte disso, aceitar o nosso convite e dou a palavra aí para você falar um pouco sobre o seu histórico. Olá, meninas. Primeiro, parabenizar pela iniciativa, né, em gerar um canal de educação, algo que nosso mercado aqui carece muito. Então, parabenizar e agradecer o convite de ser esse primeiro entrevistado aqui de vocês. Para mim é uma grande honra, tá? Fico muito grato. Então, trabalho na Construtora União. Hoje eu comando a parte de comercial e marketing da construtora. Comecei lá há 22 anos, né? Comecei na construtora ainda, né, começando na área de qualidade, estagiário da área de qualidade. Podemos fazer a implantação do sistema de qualidade na construtora. E em 2004 nós assumimos a pasta então comercial, né? A construtora ainda não tinha a área de marketing. E de quando nós assumimos, nós estruturamos todo o setor comercial, e aí veio a pasta de vendas, a pasta de marketing, a pasta de atendimento, né? E daí então, nós assumimos aí o comando da pasta de comercial e marketing da Construtora União. Você é um cara muito querido, né, em todo o mercado, por isso a gente te trouxe hoje, né, para representar o mercado em si e também dar esse pontapé inicial, né, na sua figura. E assim, eu vejo assim que você é muito a alma também da União, você sempre está se engajando em todos os compromissos da Construtora União. A gente sabe que a Construtora União é uma das maiores aqui do estado de Sergipe. E eu gostaria que você falasse assim, um breve histórico sobre o mercado imobiliário sergipano e o posicionamento da Construtora União nele. Certo. Então vamos lá. Primeiro falar um pouquinho da construtora. Como você falou, eu visto muito a camisa da construtora, assim como todos os meus parceiros, meus colegas lá meu time lá de construtora. Nós somos uma empresa sergipana, né? Então, boa parte das pessoas que estão lá cresceram lá na construtora, e isso é muito gratificante, essa oportunidade que a empresa dá da gente crescer lá, e por isso que a gente acaba vestindo a camisa, né, da construtora, que inclusive hoje está completando 39 anos de mercado. E você aqui conosco, não aqui conosco. É a coincidência. Coincidência não, né? A providência. Como tudo conspira, né? Verdade, verdade. Parabéns aí à Construtora União, né? Parabéns a todos que fazem a União e você aqui representando a União no nosso podcast. Fico muito feliz e assim, para mim é uma grande satisfação, tá? De estar aqui com vocês aqui, abrindo o NewsaCast, que eu não tenho dúvida que vai ser um espetáculo, vai ser um grande sucesso, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho do nosso mercado. Nosso mercado sergipano, ele é um mercado que tem algumas particularidades em relação a outros locais. É um mercado pequeno, não é um mercado tão grande, é um mercado pequeno. É um mercado que é composto basicamente por empresas locais, e isso é importante, tá? Por quê? Porque o seu cliente, o cliente que vai lá comprar um apartamento, ele sabe onde o dono da construtora mora. Diferente de grandes mercados, por exemplo, como Salvador, onde grandes players nacionais participam do mercado. E, claro, muitos deles têm o imóvel como negócio, muitos deles têm papel, tá? Então, o nosso mercado é um mercado pequeno, mas é um mercado composto de empresas principalmente locais. É tanto que empresas de fora, quando vêm para o nosso mercado, sentem um pouco de dificuldade. E isso é bom, porque não é que você vai fechar o mercado, não é que você vai evitar empresas de outras localidades virem atuar no nosso mercado aqui. Mas você gera um pouco mais de compromisso. Você impede um pouco a aventureira que vem para cá, porque essas empresas aventureiras, quando elas chegam no local, elas bagunçam o mercado e saem. E as que estão lá que fiquem, que se virem. Tiago, uma coisa também, quando você falou de que
as construtoras locais, você sabe aonde os donos moram? Isso é uma característica do sergipano. Ele Sim. gosta de confiar. Sim. Ele gosta de saber com quem está comprando. Lá na construtora eu já cansei de atender cliente lá com o dono da empresa, do meu lado. E acredito que nas demais também. Isso também Tá? traz a questão da credibilidade, da transparência. Então, como você falou, o sergipano gosta muito disso. O sergipano gosta muito de, olha, eu quero ver com quem que eu estou comprando. E é como eu falei, às vezes vem empresa que vem de fora, você não fala nem com, você fala ali com o máximo, com um diretor normalzinho de operação e pronto. Tá? E aqui não, aqui você é uma empresa local, então você sabe que se acontecer alguma coisa, você sabe até onde bater na porta. Né? Verdade. Isso dá uma credibilidade para o seu cliente, para a pessoa que vai comprar. Eu já pude pegar cenários de mercado que o mercado estava completamente bagunçado, porque players de outras localidades foram lá, bagunçaram e aí, como é que vai fazer para arrumar agora? Sai, Conosco não aqui são nós dali, não não são temos. local, caem fora e aí Pronto, e você que é local se vira para poder arrumar seu mercado, porque você depende daquele mercado. Né? Verdade. Então, o nosso mercado aqui a primeira característica muito forte do nosso mercado. São essas empresas. Então, se você pega aqui, são empresas de grandes datas, assim, você pega a União tem 39, mas 30 35. anos de décadas, né? Pois 30 é, anos, mas assim, décadas. as construtoras mais 39 jovens anos. têm 30 anos. Verdade. 25 anos que já é uma adolescente. A concorrente em Pago, 35 35 anos. anos. Então são empresas sérias. A gente sabe, tá? Mas mesmo assim, podem ser que tenha empresas que quebrem. Podem. Qualquer mercado é susceptível a isso. Mas é mais difícil. Tá? É mais difícil. Então, eu acho que é o primeiro grande ponto forte do nosso mercado. É esse localismo que a gente tem. E é como eu falei, não é evitar que venham player, que outras construtoras, que outros players de outros mercados venham pra gente. Não. Mas venham com o compromisso de, olha, venha e faça bom negócio. Porque eu dependo disso também. Tá? Então, nós temos aí vários casos de outras construtoras que vieram para cá, algumas deram certo, outras não deram certo. Tá, ótimo. Então, eu acho que a primeira característica boa do nosso mercado é essa. Esse localismo, essas empresas locais. Tem alguns problemas também, nem tudo. É um mercado grande, é um mercado que tem uma demanda muito boa. Nossa classe média aqui é uma classe média muito pujante. Então, você bota empreendimentos populares, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, tem uma boa saída. Você bota apartamentos de médio padrão na faixa ali dos seus 250 mil, 300 mil. Tem uma saída boa. Você bota ali em Jabotiana, Farolândia, Augusto Franco. Tem uma saída boa. E o alto luxo. O alto luxo também. Tem um bom mercado para isso. Né? Então é um mercado muito aberto. Parceria com a Caixa, né? A Caixa sempre aqui fomenta o nosso mercado. E assim como fomenta no Brasil todo, né? O mercado imobiliário é praticamente dependente aí da Caixa Econômica. Embora nos últimos anos nós estamos vendo aí os bancos particulares também tão competitivos como Caixa. Tem alguns problemas, tá? Por exemplo, nós somos um mercado, como eu falei, um mercado muito pujante, um mercado muito aquecido. Mas eu considero também um mercado muito amador. Amador em que sentido? Nós não temos informações de mercado, tá? Então, você vai aí em outros locais, não tão distantes. Alagoas, Bahia, às vezes não é nem a capital. É a cidade normal que tem uma estatística boa em relação ao seu mercado imobiliário. Quando você tem dados, as empresas conseguem ser mais certeiras. E nós aqui estamos no fluxo. Nós estamos aqui numa esteira. Se eu faço um lançamento bem sucedido, a construtora tem sucesso, a imobiliária tem sucesso, o corretor tem sucesso e o cliente está satisfeito. Por outro lado, se eu faço um lançamento que é mal sucedido, gera aquela baixa estima em toda a cadeia. Tá? E essas informações, esses dados, são fundamentais para qualquer mercado. Informações de demandas, tipologias que você tem por regiões, quais são as regiões que estão mais aquecidas, como é que estão as vendas, para você ter um parâmetro. Com certeza, foi justamente por conta de tudo que você está falando aí, a questão de falta de dados, falta de informações, educação do cliente, que a gente sente essa necessidade de justamente trazer informação através de vários canais, através das redes sociais, através aqui do podcast, trazer essas informações, tentar reunir, tentar realmente que as empresas, construtoras, incorporadoras e todo mundo que faz parte desse mercado, cresce, sindicato, que se juntem realmente para coletar dados, para que nós corretores, vocês diretores, donos de construtora, nós tenhamos condições de realmente
saber o que está acontecendo no mercado. A gente sabe hoje, por exemplo, a barra tá aquecida, mas e os números? Números. Cadê os números? Pois é, isso é importante, Nilza, porque, como eu falei, a partir do momento que você tem informação, que você tem dados, você torna a operação mais confiável, mais certeira. E é como eu falei, nós estamos no mesmo barco. Né? Então, assim, se o meu lançamento é bem sucedido, ótimo, a cadeia toda ganha. Se é mal sucedido, todos perdem. E o que fomenta esse bem, o que fomenta essa linha são as informações. Quais são, como você falou, barra. Mas será que barra é toda a região da barra? Ou uma região mais específica? Ou que tipologia? É casa? É apartamento? É casa verde e amarela? Ou não, dá para arriscar uma coisinha mais. Então, quando você tem informações, você vai. É claro, a construtora, mesmo quando ela vai lançar algum empreendimento em alguma região nova, ou algum negócio diferente, ela faz o seu estudo. Mas é um estudo. Se eu tivesse esses dados de mercado, com certeza agregaria muito a esse meu estudo, entendeu? A esse meu estudo de mercado que eu faço. Então, eu acho que o nosso mercado carece. E essa carência de dados, essa carência de informações, ela deixa o nosso mercado muito amador, porque vai todo mundo nas cegas. Olha, se der, deu, se não der, não deu. Você pega um município, por exemplo, como Socorro. Socorro é um município enorme. E você tem várias faces em Socorro. Se você vai ali pelo centro, ali pela região do centro do Socorro, é um mercado que é bem aquecido, que você bota ali e vende. Tá? Mas nem todas as regiões de Socorro vão nessa pegada. Então tem regiões que são menos aquecidas. O ticket médio do empreendimento tem que ser menor. O poder aquisitivo também então, do consumidor. Tal área, somente imóvel econômico, imóvel econômico até tal valor. O ticket tem que ser menor porque o poder aquisitivo daquela região ali é menor. Tá? Então, se você tem informações, você tem condições de ter mais segurança na sua operação. Tá? Então, é o que eu digo. Nós estamos em um mercado bom, em um mercado que é comprador, em um mercado que é aquecido. Não só para uma tipologia, mas para vários nichos. Lotes na pandemia bombou. Com certeza. Estourou. A Barra dos Coqueiros, né, veio com várias construtoras até de fora, falando aí, vieram para cá e lançaram lotes. As construtoras também, sergipanas, lançaram lotes. Apartamentos também lá. A gente vendeu muito na pandemia, a gente sabe o quanto apartamento saiu das outras empresas que estão lá. A própria União. A União zerou estoque lá do Verano, né, na época, assim, no iniciozinho. Todos foram. Quer dizer, a pandemia, que foi um problema, né, de saúde pública, mas com relação aos imóveis aqui em Sergipe, foi um aquecimento total, porque as pessoas começaram a verificar a importância da moradia e a importância de ter um lar. De ter um lar. E outra coisa também interessante aqui em Sergipe, em alguns municípios, tipo a Barra dos Coqueiros, a natureza contribui bastante. Sim. Por isso a saída dos lotes. Você tem lotes hoje aqui na Barra dos Coqueiros que você compra e você tem o chamado pé na areia, a beleza do local. É tanto também que a União hoje tem um empreendimento lá na Atalaia Nova, né? Atalaia Nova, próximo à praia. Então, quando se fala como está o mercado no estado de Sergipe, é um mercado aquecido porque toda a região favorece em questão de qualidade de vida, de estrutura, de natureza. Então, tudo isso contribui. Né? Eu acho que isso é muito importante e realmente é aquecido porque os locais onde as construtoras escolhem onde vão colocar os seus imóveis, aquele projeto, aquele empreendimento onde vai lançar, são locais que dão qualidade de vida aos clientes que vão comprar ali. Com certeza. Antes era, o cliente quer preço. Então faz um apartamentozinho pequeno, uma área lazer básica. Hoje a gente passa mais tempo pensando na área lazer do que na tipologia. Verdade. Tá? Porque como hoje a pessoa está mais aproveitando ali o house e a casa, né? Então ele quer ter uma área lazer boa, quer ter uma piscina boa, quer ter uma academia boa. Às vezes nem vai malhar na academia lá, malhar na academia fora, mas ele quer ter uma academia boa ali. É mostrar para os amigos que tem, os familiares. Então, o dia que ele não quiser sair, ele tem lá. Pois é, entendeu? Então hoje a gente passa mais tempo pensando em coisas para poder trazer para a área lazer do que para o apartamento. E, Tiago, eu vejo muito que a União, o ponto forte dela é justamente inovação. Sim. Aí ela vem sempre com a inovaçãozinha. Foi uma das primeiras a trazer aquele box delivery, né? Por conta da pandemia. Nós aqui em Sergipe. As tomadas USBs, né? A questão da também energia solar. Algumas coisas vocês sempre trazem inovações. E é interessante muito porque a gente sabe que o consumidor sergipano é bastante exigente. É bastante. E hoje em dia a inovação é boa, né? Hoje em dia nós estamos com o celular aqui que tecnologia e novidades voam, né? Mas se a gente for pegar um tempinho lá atrás,
Nós somos um dos primeiros a dar o pontapé inicial nessa tipologia de apartamento. Antes era o quê? Apartamento 4x4. 4 andares, 4 apartamentos por andar. Nós começamos a trazer de 6. Por que só 4? Pode ser 4 andares, mas por que só 4 apartamentos por andar? Por que não 6? Por que não 8? E aí começamos a trazer essa tipologia. Que hoje é o commodity. Febre é normal, 8. né? A gente sabe, assim, as empresas geralmente no mínimo 6, 8 e até 10 apartamentos por Pois andar. Depois nós estávamos numa situação que o cliente que queria comprar uma cobertura, quando a gente fala em cobertura, porque não é só a área do apartamento, que é um apartamento grande, mas aquele que quer a cobertura, aquele que realmente quer 2 pavimentos. Só que até um tempo desse, há um tempinho atrás inclusive, né? Você só encontrava apartamentos de cobertura em apartamentos caros, em alto luxo, em alto padrão. Verdade. Foi o que a construtora fez, lançou na Aruana e na Jabotiana apartamentos de médio padrão, tinha que ter ali de seus 250 mil na época, 250 mil na época, com cobertura. Então, o cara não tem condições, não vai comprar um alto padrão, ele vai comprar um médio padrão, mas lá oferece a cobertura. Vai se sentir enquadrado, né? Pois é. E assim, voou. você Não dá oportunidade a pessoas a ter uma qualidade de vida com poucos recursos. Eu não tenho condições de comprar um alto padrão, mas eu consigo comprar um médio padrão que tem a cobertura, eu gosto da cobertura, eu quero a cobertura, sabe? Voou. Então, assim, nós lançamos acho que uns 4 empreendimentos nessa formatação. Aí também depois virou normal, né? Isso. E aí quando tá tudo no... Nós lançamos o Singulare, que é aqui no Outra Grajaú. inovação. E aí nós pensamos o quê? Bom, vamos criar um apartamento duplex. Vamos. Mas e por que a cobertura tem que estar na cobertura? Por que o duplex não pode estar no meio do apartamento? Por que tem que estar sempre lá em cima? E nós mais uma vez inovamos e trouxemos esse conceito de duplex, não mais na cobertura, mas no meio do apartamento, no meio do prédio, né? Isso dá uma plástica diferente para a fachada, né? Dá toda uma dinâmica diferente, né? Voou também, né? Aliás, ainda tem um duplex. Mas, vamos vender, Vamos vender. Você aí que está querendo comprar um duplex em uma localização excelente, ainda tem um, viu? Tem o último. Verdade. Tá? Então, assim, a construtora sempre vai buscando essas coisas diferentes, sabe, Nilza? Isso é importante, o público exige isso da gente, sabe? E aí vem o box delivery, depois na Aruana, que aí são itens, né? São mais itens que você pode pensar e trazer, né? Mas assim, a construtora sempre vai pensando nessas coisas, nessas novidades, sabe? Essas coisinhas diferentes aí para poder... Aquilo que possa trazer conforto para o consumidor, né? Possa trazer conforto, qualidade de vida. Eu vejo também a União sempre traz ali muito voltado para as crianças também, aquela questão do esqueci agora o nome. Mas ela traz sempre uma área de lazer muito voltada para uma pista de velocross, parque infantil, né? Hoje o público pede muito isso. Por exemplo, quando nós lançamos o Elegance, em 2011, certo? Os prédios de alto padrão era aquela coisinha quadradinha. Por que tem que ser quadrada? Porque numa fachada dá bem mais trabalho. Que meu diretor técnico não me escute, que depois verdade. depois ele... Porque é mais difícil, é mais complicado você fazer uma fachada que tenha movimento, que tenha umas curvas. Isso deixa a fachada diferente. O Elegância é um ponto de referência na Atalaia. Com certeza. As fachadas, as fachadas do Elegância, aquelas curvas que tem muito na fachada lindo. do Elegância, que são para fazer ali é horrível. Mas é uma coisa, é um atrativo diferente, sabe? Então, é como eu falei, às vezes também Fora da curva, né? Fora da curva, internamente e externamente. Às vezes a gente busca uma inovação muito diferente, você vê, às vezes só uma plástica de fachada já dá um diferencial. Entendeu? Então, assim, a gente gosta lá, nós temos uma equipe lá, o próprio dono, o Dr. César, e agora Lourdes, que é a filha, Matheus, que é o filho, o corpo técnico que nós temos lá, as nossas parceiras imobiliárias, sabe? Então nós temos uma turma lá que a gente gosta, minha equipe de marketing, minha equipe comercial, então nós temos lá uma turma que gosta muito de... E até hoje a gente trouxe como patrocinadora a Life, que está passando aí, né? A Life de... Parceira nossa. Parceira, né? De muitos anos, né? Muitos anos, Priscila, né? Que é a CEO parceira nossa lá. A Life Imobiliária. E a gente justamente trouxe porque nós também já vendemos bastante União, né? Do segmento econômico ao alto padrão. Alto. E a gente vê a credibilidade da consultoria e vê as pessoas buscando a União porque realmente a União tem aquele nome no mercado. Existe algum ranking, um posicionamento formal sobre é a primeira consultora de Sergipe? Existe esse dado também? Não. Nós aqui nós não temos. Infelizmente nós não temos essas informações de mercado.
O que a gente sabe é que nós figuramos aí como nos principais players do mercado, junto com outras grandes construtoras também. Mas nós trabalhamos muito para honrar nosso nome, sabe, Nilza? E Lanúzia, a gente sempre busca trabalhar, nós temos dentro dos nossos valores a transparência e a responsabilidade, e isso é bem impregnado já do nosso próprio diretor-presidente, sabe? Vender imóvel, é o que eu sempre digo, o mercado de imóvel é um mercado que é um pouquinho diferente dos demais. Uma coisa é eu chegar lá na sua loja e dizer, Luz, eu quero comprar esse copo. Pronto, quanto é? R$5, R$10? Pronto, R$10 você dá um copo. Quem compra o imóvel é um pouco diferente. Vocês sabem disso, vocês são duas corretoras que atuam no mercado com ampla experiência, né? O cara que vai comprar um imóvel, ele vai em um terreno que você diz que vai ser construído aquele empreendimento, é um sonho. Que você mostra que vai construir aquele apartamento com essa fachada, dessas cores. Só que desde ele comprar ali até ele receber, é um ciclo que dura aí pelo menos uns 3 anos. E dentro desses 3 anos, muita coisa acontece. Principalmente em um país como o Brasil, que as coisas mudam assim, ó. Rapidamente. Tá? Então, não é uma venda simples. É por isso que horas eu me fico assustado quando eu vejo assim, às vezes eu me dou a oportunidade de sentar com algum cliente para poder assinar algum contrato, e às vezes o cara nem lê. Epa, pera aí, você tá comprando um apartamento, não é um copo não. Pois é. O copo eu vou te pagar e você vai me dar. Esse contrato aqui tá dizendo o quê? E aqui tem esse terreno, eu tô prometendo a você que vou vender esse imóvel desse jeito, mas que você só vai receber daqui a 3 anos. Então, muitas das vezes, as pessoas... Não é que as construtoras fazem coisa errada, não é coisa errada, tá? Mas às vezes a pessoa nem se interessa em ler um contrato, sabe? Aí daqui a pouco vem, e que aumento foi esse na minha parcela? E aí, Tiago, é onde entra nosso trabalho. A questão da conscientização do cliente. Cliente vai ter INCC, cliente vai ter juros de... Cliente isso, cliente aquilo. O trabalho do corretor ele precisa ser muito bem feito para quando ele chegar lá para assinar o contrato, ele já tem uma certa segurança, ler o contrato e entender o que está fazendo. Não Porque cabeça. tem pessoas, apareceu isso aqui eu não sabia, apareceu isso aqui eu não sabia. Eu lido muito com isso. O cliente tem que ler o contrato. É tanto que eu vejo que a construtora também se preocupa naquele questionáriozinho para o cliente. Estou ciente disso, estou ciente daquilo. Porque realmente às vezes as pessoas só querem lá assinar, não se preocupa com as demais informações e depois só sabem reclamar. A gente sabe que tem cliente que reclama sem razão. Às vezes tem, claro, todas as construtoras, nenhuma construtora vai ser 100%, vai ter alguma coisa, alguma falha. Mas, às vezes, as reclamações do cliente são infundadas porque não lê o contrato, não vê as cláusulas, não vê certos detalhes. E nós, como corretores, nós estamos justamente para educar. Olha, o cliente vai ter, a parcela não é fixa, vai ter o INCC, vai ter a correção. É tanto que, justamente com a pandemia que tivemos, com a guerra, a gente viu que as taxas, os índices econômicos, eles mudaram totalmente. Antigamente o INCC era R$1 a mais na parcela, era R$2. A gente viu o INCC de R$20 na parcela a mais. Então, assim, algumas pessoas foram impactadas com isso. Mas, graças a Deus, tudo passou. Está todo mundo recebendo seus imóveis, felizes agora em 2022. Algumas construtoras já estão entregando. A União, inclusive, entregou o Belo Jardim também, né, recentemente. E, graças a Deus, todo mundo conseguiu passar aí por esse problema econômico, mas deu para contornar, né? Mesmo com o INCC alto, mesmo com o juros de obra um pouquinho mais alto, mas as pessoas conseguiram lograr êxito. Nilza, veja, acho que isso que você falou é muito importante, tá? Porque eu lembro que eu conheço vocês, conheço o trabalho de vocês, tá? Sei que são 2 excelentes profissionais aqui do nosso mercado. E esse trabalho que vocês fazem é fundamental. Porque, como eu falei, é um processo de venda que é longo. Então, se o cara não vai com essas informações, e infelizmente tem muitos corretores que não vão com essas informações, muito. Infelizmente, alguns anos atrás nós tivemos o quê? Um boom de corretor para dentro do mercado. E agora o mercado está começando a tirar esses corretores. Justamente. E ficar só os corretores que são consultores. Eu já peguei com o cliente lá que o cara estava no apartamento que era oeste, dizendo que era sombra. Dizendo que era sombra do lado. Opa, peraí, não. Hoje a gente tem tecnologia, tem uma bússola, tem uma coisa. Justamente se não tem a convicção, pega a bússola. O corretor hoje tem que fazer isso. Sabe? O corretor tem que dar essa consultoria. Não é uma venda fácil. Qual a sua opinião sobre a construção de apartamentos mais compactos aqui em Aracaju e em Sergipe? Então, Nilza, Lanúzia, esses apartamentos compactos, eles hoje são tendência em vários locais do mundo, né? E agora em São Paulo, então, é uma grande tendência.
né? Prova que eu estava vendo essa semana que 1/3 do lançamento de São Paulo é apartamento dessa tipologia. São Paulo ele tem uma particularidade muito grande, a maior capital do país, né? A capital a maior e mais produtiva, Metrópole. grande metrópole, né? Acho que da América do Sul, inclusive. E a grande pegada que eles têm para esses apartamentos compactos é que você consegue morar em uma região melhor, uma região boa, uma região onde o metro quadrado varia ali entre 10 e 12 mil reais, pagando um preço menor, porque é um apartamento compacto. Então você pega um metro quadrado de 10 mil reais e você pega um apartamento de 25 metros quadrados, 250 mil, 300 mil, você está comprando um apartamento num lugar bom. Bem localizado, bem estruturado. E que supre a demanda da sua família. Às vezes o cara mora sozinho, mora com a esposa, e não tem essa demanda de apartamentos grandes, né? Então, acredito que por isso essa tendência deu aqui uma estourada. Aqui para Aracaju eu não vejo muito essa demanda, esse apelo. Não a demanda, o apelo, né? Por quê? Porque Aracaju é uma cidade pequena. Então, se você mora ali no Inácio, vai para Siqueira Campos, vai de bicicleta se quiser. Verdade. Né? Não pega nem trânsito. Então esse apelo de você morar num bairro bom, é algo que tende a vir, já está começando a vir. Nós já temos alguns apartamentos nessa tipologia, esses apartamentos compactos, mas é algo que ainda acho que tem muito a crescer aqui, tá? O tempo que vai levar essa maturação, não sei precisar, certo? Eu não vejo muito próximo, eu vejo algo mais a longo prazo, né? Quando nós lançamos agora o Maison de Solé, o projeto inicial, a gente pensou em botar um apartamento compacto, né? Pensando assim naquele casal de idoso, pensando naquele solteira, aquela família pequena. Mas nós decidimos em abortar, né? Até mesmo que é um empreendimento que já contava com a tipologia de 2 quartos e 3 quartos. E abortamos o apartamento compacto e colocamos o apartamento de 1 quarto. Entendi. Tá? Mas não se caracteriza como um compacto, porque um quarto com como 54 loft, né? Que chama estúdio, como loft, né? ou estúdio, porque é um apartamento de 1 quarto com 54 metros. Então, esses empreendimentos, nós temos aqui na Coroa do Meio algumas cooperativas junto aí com a House, que lançaram essa tipologia de empreendimento voltada ao público do Airbnb. Eu fico um pouco com o pé atrás, não vou mentir, tá? Eu não vejo assim aqui em Aracaju uma pujança no segmento de turismo que sustente. Eu que sempre digo, não é um empreendimento. Eu posso lançar um empreendimento e vender todo. Uma coisa é você ter um empreendimento disponível, a outra coisa é você ter um mercado disponível para isso. Uma grande demanda. Uma coisa né? é você ter 30 apartamentos, 40 apartamentos, a outra coisa é você ter 3 mil apartamentos de diversas construtoras. Tá? Então, talvez hoje, atualmente, empreendimentos nesse segmento até podem rodar, mas eu não vejo ainda um mercado estruturado como nós temos hoje praticamente em São Paulo com esse segmento, tá? Posso até estar errado, como eu falei, como a gente não tem informação, eu posso estar até falando besteira aqui. Nossos dados são poucos, né? A gente vê Isso. assim, realmente a demanda, a gente pela nossa experiência de trabalho, né? Algumas empresas que lançaram ali na Atalaia, realmente vendeu muito rápido, mas a gente sabe que é um número pequeno. A gente sabe também que a procura é muito de clientes de outros estados, né? Que apostam nisso, que querem como uma segunda moradia, que querem como área de lazer, e alguns também para um investimento no Airbnb. Mas assim, a gente vê que é algo que está vindo. Agora, a gente não sabe como é que vai se comportar, né? Que vai segmentar isso no mercado. Como eu falei, talvez se você tivesse, por exemplo, um mercado como Maceió, que tem um apelo turístico muito grande, que veja, quem quer alugar, quem quer comprar seu apartamento para botar no Airbnb, não quer ter vacância, ele quer que esteja rotatividade. É negócio. Né? Se eu compro apartamento, o apartamento fica lá vago, ou eu alugo só um final de semana ou outro, eu pego prejuízo. Tá? Então, quando você vai numa capital, por exemplo, como Maceió, que tem um fomento de turismo muito grande, passa. Você tem no seu apartamento, com certeza essa rotatividade deve ser baixa. Quando você vem aqui para Aracaju, que não tem essa rotatividade grande, como tem turística, como tem Maceió, como tem Alagoas, bom, você aqui vai disputar inclusive com os hotéis que tem uma taxa de diária bem baixa, né? Então,
eu ainda não consigo sentir ainda. É como eu Assim, falei, uma para coisa... o segmento de Airbnb, para esse tipo de retorno, Isso. hoje a gente Eu não realmente consigo enxergar ainda esse retorno isso, financeiro esse como retorno financeiro, investimento. Justamente. É como eu falei, posso estar até falando besteira, mas é minha percepção. Tá? E é como eu falei, você viabilizar um empreendimento, é que nem um Maison. No Maison, eu tenho certeza que se eu botasse apartamento de 25 metros quadrados, eu poderia vender todo. Isso ia ser 13. Então, próximo à praia, né? Próximo à praia. Atende essa necessidade. Mas é como eu falei, uma coisa é você viabilizar esses apartamentos compactos, estúdios, em um empreendimento. Uma coisa é você ter o mercado girando em torno deles. Como São Paulo hoje já é. O texto do lançamento já é estúdio. Expressivo, né? 33,33% Pois do texto então, assim, muita coisa. Eu vejo como uma tendência, mas não uma tendência a curto prazo, uma tendência mais a longo prazo, tá? Até mesmo que a gente às vezes fala, muitos desses apartamentos que são compactos, tem muitos ambientes deles que são compartilhados. Isso é um quebra de paradigma, e nós sergipamos aqui, somos meio barristas em relação a isso, entendeu? E São Paulo não, São Paulo já é uma coisa mais aberta, já é um momento mais aberto, já é uma... Então... a gente sempre fala, mas esses apartamentos pequenos podem ter o apelo para o idoso, tá? Mas eu também não enxergo aqui, vamos lá, eu não enxergo aqui minha mãe e meu pai compartilhando cozinha com o rapaz do apartamento 102, com a moça do apartamento 501, entendeu? Então assim, é muito uma quebra e uma mudança de cultura. Falando um pouco, Tiago, da nossa experiência com o Loft, né? A gente até foi pro Conect Imóvel, vocês também foram na União, e a gente ficou em Loft. Né, a gente ficou em um loft bastante tecnológico, com Alexa, tudo era com Alexa, a gente ligava as lâmpadas, TV, né, tem essa comodidade. E a gente realmente viu esse partilhamento. Por exemplo, lavar roupa, todos lavam lá e tem um compartimento. Assim, é interessante para metrópole. Pode ser que seja interessante futuramente para aqui, né, também nesse sentido. E assim, a gente locou, você vê, não foi para o Airbnb, foi por outro segmento, mas supriu nossa necessidade, mais do que e o preço atrativo. A gente fez essa comparação. E assim, é interessante para algo rápido, né? O Loft. Pode ser que futuramente seja interessante também com o desenvolvimento do nosso estado aqui. Ilza, e outra coisa também que também tem que avaliar, é por isso que eu digo, não é que eu não acredito nessa tendência, sabe? É como eu falei, eu não acredito que essa tendência vai acontecer no curto prazo. Eu acredito que ela vai... A gente também tem que pensar agora que a geração está mudando. Né? Então assim, eu falei aqui meu pai, minha mãe. Filhos. Então, eu falei aqui meu pai e minha mãe. Eu não vejo meu pai e minha mãe dividindo a lavanderia com um apartamento 102 com um apartamento 103. Mas aí, e meu filho? Aí a perspectiva já é outra. Eu já vejo ele uma pessoa mais... Ele compartilharia nova geração, né? Uma cozinha, ele já compartilharia uma lavanderia, sabe? Então, aí o metaverso, vem muita novidade, então, né? O futuro... Então, é isso que eu digo, é uma tendência. Não vejo essa tendência para amanhã. Mas é algo que com certeza vai chegar aqui. Tá? Entendi. É algo que com certeza vai chegar aqui. Tá? E principalmente com essa nova geração que vem hoje, que compartilha tudo, né? Não tá pegada a apartamento, não tá pegada... E como você falou, é uma praticidade muito grande. Eu não sei porquê, quando eu fui agora pro Conecta também, fiquei em hotel. E hotel longe, inclusive, apartamento, ali perto, né? Mas assim, é bem prático, muito prático, né? Nossa escolha foi justamente pela proximidade, tinha metrô próximo, né, e a gente foi de táxi, porque era bem prático, bem rápido, muito próximo do local. 10 minutos, não era, Nilza? 10 minutos. Então essa praticidade foi boa, a privacidade também, tem supermercado do lado, então assim, foi uma experiência muito legal. Assim, eu volto, positivo. É tanto que eu vou voltar agora em dezembro em São Paulo para um outro curso, e vou ficar novamente em Loft, até um pouquinho menor esse outro, mas eu preferi agora Paulista, porque tem um metrô do lado. Mas assim, a gente gostou da experiência e vai justamente voltar para entender esse conceito e aproveitar, né? Aproveitar porque vamos estar em um local maravilhoso que é a Paulista, o metrô do lado, mesmo o encontro sendo um pouquinho mais distante. Mas a gente vai ter todo um transporte, como você falou, para chegar em qualquer lugar de forma rápida, ágil. Prático, muito prático. Muito prático, muito sim, prático. Como eu falei, eu vejo como uma tendência, não vejo como uma tendência para amanhã. Vocês falando aí de modernidade, tem os idosos também que estão vindo de uma pegada diferente, viu? Os idosos hoje, eles não querem estar só tipo um asilo onde só tem pessoas idosas. Eles querem estar entre os jovens, em um apartamento menor, com metros quadrados menor, mas porém que ele tenha a mesma qualidade de vida de um jovem de 15, 16, 17, 18 anos. A mentalidade também está mudando dos idosos, né? E os idosos hoje são super ativos. Basta que você veja, hoje em dia uma das linhas turísticas que mais cresce é justamente para esse segmento. Esse segmento. Né?
Então aquela ideia de que o idoso quer ficar em casa, ali naquela É cadeira de doentinho, balanço. artrose, artrite, osteoporose, acabou, né? Hoje você pega Hoje idoso é que tem mais de Geração que a gente. saúde. Geração saúde. Geração saúde, ativo. E assim, temos mais uma pergunta, Tiago, para te fazer. Qual a modalidade de imóveis tem a maior demanda hoje no mercado sergipano? Qual a modalidade, assim? Certo? Olha, Nilza, eu acho que são demandas diferentes, certo? Claro, a gente vive em momentos, e como falei, aqui no Brasil os momentos mudam assim, tá? Por exemplo, nós tivemos aí em 2011, 2012, um boom no segmento de médio padrão, certo? Esse boom deu uma queda, agora na pandemia voltou de novo. Esse segmento do médio padrão ele varia muito de acordo com a situação da economia e com taxas de juros, tá? É aquele cara que vai financiar no futuro, né? Então, como é que se diz? Vendeu bem lá atrás e agora durante a pandemia, ou seja, é daquele público que está num apartamentozinho econômico que quer dar um upgrade. Então, eu ganhava X, agora eu estou ganhando 2X, eu tenho condições de comprar um apartamentozinho maior, veio pandemia, eu tenho que ficar em casa, eu quero um apartamento maior. Pronto, então, cresceu. Quando as taxas de juros começam a subir, junto com a TR, aí dá um pouco de receio, tá? Dá um pouco de receio, eles tendem a dar uma reduzida, mas não deixa de se vender. Então, demanda, eu vejo como demanda para todo mundo. Para todos os segmentos. Para todos os segmentos. Então, o Casa Verde Amarelo, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, né? Tem seu público, sempre. O que varia nele são as condições. Por exemplo, nós íamos no Minha Casa Minha Vida bem pujante. Quando começamos o Casa Verde Amarela, o subsídio reduziu. Em tudo que o subsídio reduz ou dificulta o subsídio, eu excluo pessoas, tá? Porque aquele cara que antigamente pegava 35 mil de subsídio, 30 mil de subsídio, que agora só pega 15, eu não consigo comprar mais. Aí, no finalzinho agora desse ano, no início, finalzinho do primeiro semestre de 2022, algumas medidas que melhoraram o Casa Verde Amarela. O subsídio aumentou, embora são medidas que a gente sabe o dia que acaba. Né? Verdade. Temporária. Tem tempo, né? Temporárias. A gente sabe que em dezembro de 22 essas condições aí vai na Léo. A gente está alertando alguns clientes, viu, Tiago, eu tô quanto a lá isso. por isso. Eu vendi Parque das Cores com esse subsídio e vou assinar agora em dezembro. Isso, tem que correr para fechar o grupo Eu chego com minha equipe lá e digo, não vem pensando que Natal vai ser peru não, Natal vai ser na caixa assinando o contrato. Tiago, deixa eu te dizer uma coisa, um dos pontos positivos da União é a velocidade na assinatura do contrato e dos processos. Eu digo, lá a gente não assina contrato com construtoras aí que com 20 pessoas não. Lá está assinando 130, 140, 160. Estou assinando agora o grupo dos Vilas da Praia com 110 pessoas. Isso é muito bom pra gente, como corretor também, porque dá uma garantia de que aquela venda ela vai ser futura, né? Não vai cair, não vai ter problemas financeiros. Então essa velocidade é importante. A gente diz que quer comprar a União, na verdade, é sem burocracia. Primeira fase comprou com a construtora, assinou o contrato. A fase principal, porque quer não, todos os clientes, a maioria, acho que, não sei se tem esse índice, existe esse índice, mas acredito que acima de 90% das pessoas que compram 99% são financiadas. Sim. As pessoas precisam financiar. Hoje o brasileiro ele não tem o dinheiro para chegar a comprar. São poucas as pessoas que vão lá e compram à vista. Então, praticamente, a maioria dos nossos clientes, eles precisam passar pelo financiamento. E a gente diz, a sua maior garantia é manter seu perfil e assinar com o banco. Assinou com o banco, aí praticamente você está garantido. É só manter tudo em dias. Então, voltando aqui à sua pergunta, Nilson, o Casa Verde Amarela sempre tem demanda. O público que vai comprar seu primeiro imóvel sempre vai ter. Sempre vai ter. O que vai dizer se o mercado vai aquecer ou reduzir são os subsídios, são os detalhes da operação do programa. Então, como falei, vinha do Minha Casa Minha Vida bem pujante, no começo do Casa Verde Amarela meio que murchou, agora já no finalzinho, algumas medidas, como o prazo do financiamento do FGTS que ampliou, né, para 35 anos. São medidas que trazem público, então são medidas que aquecem um segmento. Então, o subsídio, está subsídio ali de 20 mil, foi para 47 mil, então são medidas que trazem gente, tá? Demanda sempre vai ter. Tá? O que vai dizer se vai estar aquecido ou não vai estar aquecido são essas medidas, tá? Que é política. Pronto. O médio padrão eu também vejo como sempre, também como uma necessidade. Por exemplo, antes nós tínhamos
ou os empreendimentos mais econômicos, que era Casa Verde Amarela, Minha Casa Minha Vida, ou os médio padrão ali de 350 mil, que vende também. Na pandemia então voou, tá? Nós não tínhamos apartamento de 200 mil, 210, 250. Ou era 150 ou era 300. Verdade. Tá? E aí, com a volta da Aruana, as construtoras foram para a Aruana, começou a vir esse médio padrão baixo, que é de 200 mil, 250 mil, 180. 180. Tem público? Tem público também. Tá? E um público que estava parado, estava meio que solto, era o público do alto padrão, que foi forte lá atrás, depois não tinha mais produto. Eles As construtoras venderam os estoques e não tem Na mais pandemia nada. foi praticamente todos os estoques tanto que nós lançamos aí. de médio padrão foram vendidos. É tanto que você pega construtoras que lançou alto padrão na Farolândia, vendeu bem, nós lançamos na Atalaia, vendemos bem. Mostra que tem público também, que falta produto, tá? Para esse público específico do alto padrão, e aí falando um pouco assim como nós construtoras, o que meio que assim, né, que desmotiva a gente trazer um produto como esse, é essa concorrência que nós temos com a concorrência meio que desleal, tá? Por quê? Porque são conjunturas diferentes que os empreendimentos de alto padrão têm com as cooperativas. Nós não temos como manter o preço de cooperativa. Tudo bem, a cooperativa também tem as condições dela, tá? Não estou aqui discutindo isso, nem estou também querendo traçar uma briga aqui entre incorporadora e cooperativa. Mas cooperativa é um negócio, incorporação é outra. Só que quando você bota o mesmo apartamento, um apartamento de 180 metros quadrados, por exemplo, nós não temos, eu não tenho nenhum apartamento desse tipo, nem quero ter tão cedo, tá? Mas quando você bota um apartamento de 180 mil na incorporadora, você vai vender por 1.200.000, 1.300.000. Numa cooperativa você compra de 700, 800 mil, então é uma disparidade de preço. então é uma concorrência que é complicada. Então por isso também a gestão construtora meio que, opa, peraí, vamos segurar um pouco, porque não tem como estar com concorrência, tá? Mas assim, como demanda, eu vejo o nosso mercado aquecido. Claro, talvez é como eu falei, por exemplo, hoje eu tenho o econômico muito bem aquecido em relação ao médio padrão e alto padrão. Mas hoje nós temos um cenário que está bem viável para o Casa Verde Amarela, embora a gente sabe que com data certa para terminar, Dezembro. prazo maior de financiamento, subsídio, massa. E não está tão bom para o médio padrão. Por quê? Porque a taxa Selic está alta, mas e aí vai a informação, como o nosso objetivo aqui do podcast de vocês é educar o cliente, aí eu vou dar para mais nenhuma informação ao cliente. Taxa Selic é ciclo. Nós estamos num ciclo de altas taxas, de taxas altas, que não está nem no ápice ainda. Né? Se você pega aí alguns anos atrás, essa taxa chegou a 13%. As taxas de financiamento chegaram a 12% de financiamento caixa. É ciclo. Então nós estamos num momento de alta. Próximo ano, essas taxas devem baixar. O que eu quero dizer com isso? Se eu vou comprar um apartamento que é de médio padrão, mas que a construtora não vai me entregar agora, vai me entregar daqui a 2 anos, 3 anos, eu não vou pegar mais essa onda de taxas altas. Pode até ser que lá realmente a taxa baixe e depois suba de novo. Porque são ciclos. Tá? Mas pode ser que eu não pegue essa taxa alta, pode ser que eu pegue um ciclo de taxa baixa. Quanto tempo aqui o médio padrão, o SBPE, ficou com taxa de financiamento a 7%? 7% é quase taxa de Minha Casa Minha Vida. SBPE, que é para esse público, o cliente ele escolhe o banco, ele escolhe a taxa, tem competitividade de taxas, né? A gente viu que até antes, né, na pandemia, o Banese ele deu uma taxa aqui para o Sergipano, que é o Banco Sergipano, 6,5%. Então foi assim, hoje as taxas que a gente está beirando os 10%. Que não é uma taxa alta, como fez lá atrás tinha 12%. Já foi maiores. E outra, quanto tempo nós passamos aqui pairando com taxas a 7%? 7% é quase Minha Casa Minha Vida. É subsidiada. Tá? Então assim, a mensagem que eu queria passar para uma pessoa que quer comprar um imóvel, que olha, eu quero dar um upgrade no meu imóvel. Eu quero comprar um imóvel maior, quero comprar um imóvel de médio padrão, quero sair do meu econômicozinho, vou vender. Quero ir para uma localização melhor. Você está comprando isso, quero ir para uma localização melhor, quer vir aqui para Aracaju. Porque hoje você não acha apartamento de Aracaju de 140 mil. Né? É grande Aracaju, né? Verdade. Mas então, você quer vir para um apartamento maior que em Aracaju? Se você vai comprar e você vai receber daqui a 3 anos, você não fique assustado com a taxa de hoje. Você não vai financiar agora, você só vai financiar lá na frente. Então lá na frente pode ser que essas taxas estejam baixas. Pode ser que ela esteja alta, que como eu falei, são ciclos. Mas pode ser que ela esteja baixa. Uma outra coisa interessante também que você falou aqui agora, Nilza, aí eu queria complementar, inclusive em relação a esses bancos particulares, né, como esses empreendimentos de médio padrão,
geralmente acontece, quando eu sento com alguém no médio padrão para negociar financiamento, eu sempre digo a ele, olha, qual é o seu banco de relacionamento? Ah, meu banco de relacionamento é Santander. Tá, pronto, faz o seguinte, quando você for contratar, você vai na Caixa, faça a simulação. Por quê? Porque Caixa é banco da habitação. Isso. Tá? Mas se você pega essa simulação e senta lá com o seu gerente, Santander, olha, gerente, eu tenho aqui conta com vocês há 10 anos. Eu estou comprando aqui um apartamento de 300 mil. Na Caixa eu consegui essas condições. O que é que você consegue para mim financiar aqui? Ele vai conseguir. Ele vai rodar e vai conseguir. Tá? Então eu sempre oriento, faça a simulação na Caixa, que é o banco da habitação, mas vá atrás do seu gerente. Senta lá com ele, mostra essa simulação que você fez. Entendeu? Em termos de informação também para o cliente, às vezes o cliente, estou financiando agora a 12. Mas pode acontecer o que aconteceu lá atrás, a questão da portabilidade. Da portabilidade, sim. Se a taxa estiver menor, ele pode ir lá na frente fazer uma portabilidade e passar para uma taxa menor. Então existem as possibilidades. Então, muito bem lembrado. Não precisa ficar engessado, hoje a taxa está alta, mas amanhã pode estar baixa. Comprando na planta, a gente sabe que tem um período de entrega. E taxa Selic são ciclos. Tá? Quem te vê de cenário, quem te vê de desafio, tu tá até lendo a matéria esses dias, nós vamos ter mudança de governo agora, né? Então, a partir de 2023, nós temos aí um outro governo, uma outra linha de governo que deve assumir. E esse governo vai entrar, né? Quando ele, em outros mandatos dele, ele fomentou muito o Minha Casa Minha Vida. Então, ele, segmento econômico, né? Era uma linha de governo dele muito forte, tá? Claro, a batalha dele vai ser trabalhar esses índices econômicos para fazer com que o Banco Central, tenha subsídios para poder baixar essa taxa de Selic, né? Mas, como eu digo, taxas Selic são ciclos. Então, nós estamos alta hoje e o bom dessa alta é que os bancos de financiamento imobiliário não acompanharam esse aumento. É tanto que tiveram vários aumentos aí de taxas que eles nem mexeram em nada, tá? Nós estamos aí com uma taxa 9, 10, que não é alta. Nós já tivemos lá atrás taxa de 12, 13. Entendeu? E, Tiago, também uma observação, porque a vida é feita de oportunidades. Por exemplo, aquele que faz assim, eu não vou investir cada taxa Selic que está alta. Mas os apartamentos, quando a gente vai na tabela lá, procurar algumas opções vendidas. Então a gente vê que não é aquela demanda tão forte como está o programa Casa Verde e Amarela, hoje, por causa do subsídio que aumentou para 47 mil, mas também existem pessoas que acreditam e têm um conhecimento, esse conhecimento que vocês estão trazendo aqui, estão comprando esses imóveis por causa de quê? Localização, metros quadrados, e assim, quando uma taxa Selic está alta, as construtoras também ajudam o cliente com as oportunidades, forma de pagamento, uma promoção. Então, tem que estar atento também a essas oportunidades do momento, porque se você perde, outro vai lá e aproveita essas oportunidades. Pois é. E é tanto que, para o próximo ano, nós vamos tentar... como eu falei, hoje no mercado a gente tem esses apartamentos que é um médio padrão, mas não é um médio padrão tão alto. É um médio padrão mais... como eu falei, aquele apartamento de 200 mil, de 250 mil, que tem mercado para ele também. Era um mercado que queria comprar... Mas ele nem queria comprar um Casa Verde Amarela, porque Casa Verde Amarela não ficava em Aracaju, fica na Grande Aracaju. Não satisfaria seus desejos, né? Isso, ele não queria lá, ele queria uma coisa mais em Aracaju, mas também não tinha condições de comprar um apartamento de 300 mil, 350. Então, esse segmento, justamente o segmento que está lá na Aruana hoje. Verdade. 180, 240, e vende. Até 250 mil. Mas é um outro nicho. Aquele upgradezinho, né? Eu comprei um popular agora, mas eu melhorei de condições, eu quero passar para o apartamento. E tem famílias lá que a gente acompanha esse movimento, sabe? É interessante. Como eu falei, quando a pessoa tem condições de já começar no grande, ela já compra lá um apartamento de 200 metros quadrados. Ela tem condições e compra. Pois é. Mas a grande parte das pessoas vão assim mesmo, e é bonito isso. Eu digo porque, graças a Deus, eu tive essa oportunidade também de... Meu primeiro apartamento foi um apartamento de 2 quartos. Aí também compartilhando contigo. Eu adorava meu apartamento. Meu primeiro apartamento foi da União também, engenharia lá, o Bem Viver. O meu foi na Farolândia também, o meu foi o Bahia Azul. Entendeu? E falando essa questão do upgrade, né? Eu também dei meu upgrade, então. Comecei com aquele apartamento um pouquinho mais simples, mas a gente quer evoluir, a gente quer mudar. É um simples, Nilza, que na hora lá que a gente compra, que a gente recebe. Maravilha, pra mim era meu sonho era morar no apartamento, sou do interior. Pra morar lá, eu tava doido ali naquele apartamento, entendeu? Isso é gostoso.
Sabe, daqui a pouco pronto, aí eu já subi mais um pouquinho, aí compro um apartamento um pouco maior e vai. Aí eu entro a gente acompanha muito essas histórias lá da Aí eu entro cultura. numa pergunta aqui interessante, porque na época que eu comprei as entradas eram enormes. Hoje eu vejo uma facilidade tão grande. Eu te pergunto aqui, a nossa anotação aqui, na atualidade, precisa de muito recurso para comprar, para investir em imóvel? Não precisa. Desde o apartamento mais barato até os apartamentos mais caros. Você vai. Eu quero comprar meu primeiro apartamento hoje. Apartamentos com uma entrada de R$500, R$400 e um subsídio. Tudo bem, quem sabe que esse subsídio tem uma data que termina, mas vai vir subsídio. Não, o Casa Verde Amarelo ou Minha Casa Minha Vida nunca vai deixar de ter subsídio. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas sempre vai ter. E esse subsídio, independente do valor, também ajuda muito, que é um dinheiro que você, um subsídio que o governo te dá para você comprar seu imóvel, né? E é como eu falei, não precisa ter essa entrada. Hoje as construtoras facilitam muito essas entradas, entendeu, Nilza? Hoje a gente trabalha com um sinal mais baixo, a gente tenta, claro, a gente tem um padrão, mas a gente tenta sempre flexibilizar, né? Flexibilizar e encaixar a proposta nas condições. Para mim é mais importante eu chegar para você e dizer, Nilza, pronto, tá aqui esse apartamento, a prestação é essa. Cabe no nosso bolso? Cabe. Consegue pagar? Consigo. Ótimo, pronto. Eu não quero ter dor de cabeça para depois estar cobrando. É melhor que eu chegar e dizer, não, Nilza, a prestação é essa. Aí a pessoa assume, aí depois a gente não consegue, sabe? Então a gente sempre, é por isso, e é essa a importância essa possibilidade de negociar, essa Sim. possibilidade de usar o FGTS, ter uma entrada mínima. Eu vejo assim, clientes compraram comigo que deram só a entrada, o sinal mínimo e financiaram com o FGTS. Eu tenho gente lá que deu entrada no apartamento com R$100. É verdade. O resto financiou. R$100, o resto financiou com caixa, pronto, não deve nada, já financiou com Então, caixa. é por isso Vai que pagar isso aí em 35 anos. a facilidade e vai ser dos dias atuais, Thiago, é impressionante, é impressionante. E Nilza, deixa eu também aproveitar. Hoje as modalidades de financiamento também estão muito dinâmicas, sabe? Às vezes o pessoal, eu não vou querer comprar um apartamento que eu vou pagar 35 anos um apartamento. Deus me livre! Se você pega o duration desses contratos, duration é um índice que a Caixa tem, que conta os financiamentos que são quitados. No geral, né? São quitados com quanto tempo? 15, 16 anos. Verdade. E eu passo até meu próprio exemplo. Meu apartamento aqui tem 8 anos. Tem 8 anos. Pois é. Então, não é porque você vai financiar para 35 anos que você vai ter que pagar em 35 anos. E Né? Você vai até para outro apartamento. E, Tiago, esse assunto a gente toca também com nossos clientes. Porque quando o cliente vem com a objeção de o tempo, eu digo, não, o tempo é você que vai fazer. A gente está colocando o maior tempo para que você tenha facilidade nesse risco. A gente sabe que você vai precisar reformar, você vai precisar se mudar. E o início é um pouco mais difícil, mas depois você pode quitar usando o seu FGTS, usando outros artifícios. É o que eu te digo. Uma coisa é chegar para você e dizer, olha Lisa, eu tenho aqui um apartamento com parcelinha, você vai pagar 35 anos com, sei lá, R$400. Pronto. A outra coisa é dizer, olha, pronto, você vai ter 35 anos, R$400. Você vai quitar isso aqui antes. Com FGTS, com o 13º que você recebeu, aquele dinheiro que você existe também a mudança, o capital melhora, o salário melhora, aí vai ter um poder aquisitivo outra maior. Outra coisa é eu chegar pra você e dizer, olha, Nilza, você vai pagar esse apartamento que tá aqui em 10 anos com prestação de 1.500. Só agora, no momento, tem condições? Entendeu? Então, hoje é só... Eu lembro que antigamente quando eu falava de financiamento com meu pai, muito na formatação Price, meu pai, Deus me livre financiar pela Price. Hoje até a tabela Price é uma dinâmica diferente. Com certeza. E é a mais fácil de se comprar hoje. Cada parcela e a questão do financiamento é um pouquinho maior, que ajuda, reduz a entrada. E não é como era aquela formatação antes, aquela base de cálculo como era antes. Que como eu falei, meu pai dizia logo, Deus me livre. Ele nem sabia o que era Price e saque. Já Deus me livre financiar. E até a gente diz a modalidade, né? Price, o saque. E hoje tudo dinâmico, pô. É muito dinâmico. Muito assim, dinâmico. A minha necessidade hoje é pagar menos, vai se adequar. Então, vai se tudo adequar. é aquela conversa que nós, corretores, o correspondente, vai assessorar o cliente para ver qual a melhor modalidade para mim. É Price, é saque? O que é que eu posso comprar hoje? Peraí, como é que está o meu orçamento familiar? Então, é tudo isso que a gente... Que tem que... E é essa peneira, sabe, Nilza? É essa peneira que existe, Nilza. Como eu falei, há um tempo atrás, todo mundo queria ser corretor. Verdade. Olha, eu não tenho perspectiva nenhuma da vida. Eu não sei nem fazer um copo. Verdade. Mas eu vou ser corretor. E tinha espaço pra ele. E o pior que o cabra ainda vendia. Antigamente também a demanda Ainda era só tirar, Pois né? é. Só tirar o... Hoje não. Hoje o mercado está cada vez mais seletivo. E hoje os profissionais bons ficam e os ruins vão embora. Isso é bom. Isso é bom porque aumenta o nível da profissão.
quer profissão mais gostosa do que ser corretor de imóveis? Pô, realizar sonho, o imóvel sempre vai ser o principal sonho de todo mundo. E Tiago, a gente até entrou nesse viés de depoimento, a gente tem um depoimento de uma cliente maravilhosa, que ela passou por dificuldades, perdeu o imóvel, voltou, comprou o mesmo imóvel. Assim, a gente como corretor, não é só o recurso financeiro, mas assim, a realização. E é interessante demais quando a gente começa a conversar com os clientes, que a gente vê também o cliente que comprou com a gente aquele apartamento simples, já veio para comprar um apartamento melhor, aquele cliente que passou por dificuldades, sofreu, hoje está feliz em sua moradia. Então assim, existe muito ganho pra gente, é gratificante demais. Eu digo porque assim, eu não sou corretor, tá? Mas com certeza hoje, se eu não estivesse na construtora, eu iria ser corretor de imóveis, porque corretor de imóveis é lidar com gente, dinâmica, tá? E às vezes lá na construtora a gente pega, sabe? Às vezes e aí você precisa ser humano, tá? Verdade. Porque assim, o negócio é interessante. Você não vive seu negócio, você não vive seu dinheiro, infelizmente. Mas a relação é gostosa. Às vezes chega lá, o cliente compra um apartamento, esse cara, essa família que, poxa, é o sonho da família, é o sonho dela. Quando vai financiar, tá alguma coisa errada. Chega dói, né? Chega dói. Aí alguns ainda pedem, pô, deixa eu falar com o Tiago, vamos ver que eu sento. Calma, a gente só não tem jeito, por enquanto, pra morte. Verdade. Mas até daqui deve ter algum jeito. Vamos sentar aqui, vamos ver com calma. O que foi que aconteceu? Não, a gente já vê, às vezes tem um endividamento. Tínhamos consórcio do carro, e quando bateu lá, condicionou. Ou fez um pequeno empréstimo, a gente avisa, não faça empréstimo, pegou um empréstimo. Olha o cartão, mas aí o cara vai lá e compra. É. Não vamos se precipitar. Vamos esperar aqui um tempo. Você tem que resolver esse seu. Peguei uma agora do Doce de Girassóis, ano passado. Aí pronto, fomos assim, sei lá, na maior angústia. Tiago, eu quero esse apartamento na maior angústia. Aí, calma, vai dar certo. Você tem como liquidar esse consórcio? Tenho, Tiago. Liquida esse diabo desse consórcio. Liquidou o consórcio. Esperamos o prazo que precisava para poder fazer uma nova avaliação. E ela na angústia. Tiago, e aí agora? Eu pago minhas prestações. Faço o seguinte, deixa para pagar. Quando você ficar acertando no orçamento, vai juntando, não vai gastar também não. Você tem que pagar. Tem que falar, né? Você vai achar que tá rico não e não. Pra ele. Guarde numa poupancinha aí que vai chegar um momento que você vai pagar. E depois, graças a Deus, ela conseguiu. Sabe, avaliamos, ela financiou, vai receber agora o apartamento dela. Tudo dá certo quando o e ela vem no meu Instagram aqui, Tiago, quer. eu não sei como lhe agradecer, porque é meu sonho, e você acreditou, e você me ajudou. Tem às vezes que ela tá impaciente comigo. Ela é impaciente, mas eu entendo, porque ela tá impaciente, porque ela tá angustiada, ela tava estressada, medo, né? Medo de perder, né? Calma. Você tá falando comigo aqui, calma, a gente vai resolver essa situação. E deu certo, e pô, é muito gratificante. Imagina pra vocês corretores que tem atendem mais esse fluxo de cliente, entendeu? Deve ser gostoso. Tiago, e hoje o mercado imobiliário, ela tá buscando um novo comportamento no atendimento, que é a questão do cliente no centro, né? Sim. A humanização no atendimento, trabalhar o cliente não de uma forma só capitalista, pensando em uma comissão, mas tratando de vidas, de sonhos, de realização, de levar aquele cliente a uma prosperidade, a inserir ele em um grupo de pessoas que tem a casa própria, porque às vezes tem isso, né? Tem muitos clientes que quando a gente vai conversar, eles se sentem inferiores, mesmo morando em aluguel. Às vezes um amigo adquiriu, um irmão adquiriu, e ele não, ele se sente rejeitado, inferior. Então, quando a gente ajuda esse cliente a realizar esse sonho, ele se sente pertencente a um grupo de pessoas de sucesso. E engraçado que realizar o sonho da casa própria é fazer com que a pessoa também se sinta vitorioso. Melhora sua autoestima, melhora né? a sua Quem autoestima. quer comprar seu apartamento, né? Então, assim, é muito e bom. outra, e aí onde tá? Hoje a gente se fala muito eu digo que às vezes eu dou algumas palestras em alguns locais, sabe? E eu vejo que a preocupação das pessoas hoje muito é com digital, né? Porque hoje a gente sabe que é uma realidade. Hoje a gente sabe que aquela panfletagem que a gente fazia antes lá atrás, hoje acontece dentro do digital. E as pessoas têm muito medo de virar robô, de ser substituído. Será que vai ser substituído por um robô? E eu acho que o grande ponto positivo do corretor é isso, é esse ser humano, sabe? Você tocou uma coisa certa. Não é só o dinheiro, pô. É aquela relação, aquele sonho que você tá trazendo aí, esse brilho no olhar de que tá comprando aquele imóvel, entendeu? Que como falei, que comprou, era um terreno, que você disse que ia construir isso aqui, e agora ele tá vendo aqui com aquilo concretizado.
tá? Meu filho vai brincar agora no parquinho, na piscina, eu vou pegar minha esposa, vamos fazer academia, vamos, sabe? Vamos encontrar com os amigos. Muito gostoso isso. E outra coisa, não importa qual seja o nicho, econômico, médio ou alto luxo, são pessoas. Eu sempre digo isso, são pessoas e todas elas têm necessidades, né? Verdade. Essas necessidades, elas precisam serem bem atendidas. Isso, o atendimento, o corretor tem esse papel, a construtora tem esse papel. Se todos nós caminharmos nisso, não tem como a gente tornar Sergipe uma melhor capital, o melhor estado em atendimento, em atender essa demanda, inserir as pessoas dentro da sua casa própria. E um dos objetivos também desse podcast é inserir muitas pessoas que se sentem fora. Então, Importante. por isso também que a gente escolheu você para falarmos sobre isso, que a gente sabe que você é uma pessoa muito humana. A gente percebia muito isso quando você vai fazer os lançamentos e vai falar, a gente sente o brilho no olhar, a gente sente essa conexão que você tem, tanto com os corretores, tanto também com os clientes, que isso é muito importante. Então, eu e Nilza, a gente desenvolve muito esse trabalho, né? De humanizar o atendimento. Como eu falei, tem que ir pro digital, porque a gente precisa captar lá, mas ele não pode deixar de esquecer que nós somos humanos, que vamos tratar com pessoas humanas. Nós não somos robôs, né? E é o que eu sempre falo, o robô vai substituir qualquer profissão que não seja humano. O humano nunca vai ser substituído. O robô sempre vai ter limitação. Que o robô não tem esse contato, esse afinco que nós temos, essa conexão que nós temos humano com humano. Isso é Com nós. certeza, mas mesmo a gente utilizando essa tecnologia, a gente vendeu muito na pandemia utilizando tecnologia, até porque não poderia ter o contato presencial com os clientes. E mesmo assim a gente procurava atender da melhor forma possível, rápida, ou videochamada, ou por telefone, WhatsApp, tirar as dúvidas. E até hoje, assim, tem clientes que a gente vendeu que a gente nunca Nem viu. sei quem é. Nunca viu, É ruim isso. Mas mesmo assim, aquela consideração é mandando um cliente nos É procurar. porque era necessidade do momento, né? Mas assim, quando a gente fala em ser humano, não é nem um canal mínimo. Verdade. Né? Eu posso estar aqui olhando nos seus olhos e ser completamente frio. Estar aqui olhando nos seus olhos e enxergando o cifrão que eu vou ganhar na minha comissão. E posso estar contigo, eu aqui, você aqui, eu no Japão, a gente falando por um WhatsApp e termos essa conexão, sabe? Essa empatia, acho que a gente precisa muito de empatia. Os valores muito, mesmo, isso, criar entendeu? valores, porque assim, é aquela situação, assim, eu acho que a gente cresceu, e eu cresci muito, deu aquela virada de chave na profissão, quando justamente eu me coloquei no lugar do outro e realmente estava tentando ajudar o outro a atender a sua necessidade, porque a necessidade do outro não é a minha necessidade. Às vezes, aquele apartamento de 100 mil como se fosse um apartamento de alto padrão para aquela pessoa que tem aquela necessidade. Por isso que eu digo, o tratamento, independente de ser um apartamento econômico, de ser um apartamento de alto padrão, é a questão da orientação, é isso que você quer, é isso que você pode, esclarecer, ser humano, dizer e realizar. Tem pessoas que, assim, até hoje nos agradecem, liga pra gente, indica pessoas, e assim, é isso que a gente leva da vida, não é só a comissão que a gente vai ganhar, mas sim a satisfação e a alegria e a vida que a gente muda daquelas pessoas. Esse brilho no olho, isso como eu falei, isso é gratificante. A gente visitou alguns clientes em casa, o ano passado a gente entregou alguns brindes no Natal, e assim, a felicidade de chegar na casa e surpreender, a gente ficou assim maravilhada, porque realmente é gratificante. Isso é muito E o interessante, né, Nilza, que alguns clientes nós fomos nos novos apartamentos. Virou o ano e eles estavam lá e a gente chegou na portaria e a alegria dele, olha, a gente deixou aqui um brinde para você na portaria, no apartamento que acabou de receber a chave. E depois agradecer, chorar, é bom demais. É bom demais. Fazer o bem é bom demais. É gostoso demais. Eu digo isso porque eu uma vez comprei um carro e esse diabo desse carro me deixou na mão de chamar reboque. Acho que umas 4 a 5 vezes. De chamar reboque, o carro não ligava. Mas assim, o pós-venda dele foi tão bom. E assim, por besteira. Sabe o que é você comprar um carro e no primeiro aniversário seguinte você recebia em sua casa, eu nem gostava de jazz, recebia um CD de jazz personalizado, sabe? Eu gostava, comecei a ouvir jazz aí. Isso é gostoso, é uma besteira, é um CD que acho que no camelô ali vendeu por R$5, mas isso é gostoso demais.
né? É Então, por saber isso que lembrar, pô, sou grato é o que você por falou, você. imagina você chegar ali, um brindezinho na minha portaria, pô, Uhum. cortou, lembrou, né? É Lembrou de verdade. mim, me mudei. Isso é gostoso. É a gratidão, né? A gente tem que ter gratidão pelas pessoas que... E também a espiritualidade, a fé, a gratidão, de saber que a gente também tem que retribuir aquilo que a gente ganha, de certa Importante, forma. Luiz, essa pegada de humanização é muito importante, principalmente em um momento em que nós estamos hiperconectados e ao mesmo tempo estamos desconexos de si, Verdade. né? Hoje nós estamos num mundo completamente hiperconectado por pessoas desconexas de si, Uhum. né? Isso é importante. Com certeza. Assim, só ainda falando do programa Casa Verde e Amarela, Certo. né, a gente viu que você já falou em algumas mudanças, os 35 anos, né, a ampliação do financiamento, a ampliação do valor do subsídio aqui na capital, que chega a 47.500. Então, a gente vê muitas facilidades, muitos benefícios para aquela pessoa que está comprando o seu primeiro imóvel. Se puder, explique mais sobre isso e diga quais as oportunidades a gente pode ter ou a gente pode explanar com nossos clientes sobre isso. Tanto de empreendimento, você pode também tocar em alguns empreendimentos hoje da construtora, né, que são segmento econômico do programa Casa Verde e Amarela, mas também, assim, aquele incentivo para o cliente querer e buscar, e esse é o momento, como eu falei, tempo limitado, até dezembro. Isso. Então, nós temos um tempo limitado. Então, o Casa Verde e Amarela é um programa habitacional do atual governo, né? Uhum. Que substitui o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009. Foi um case de muito sucesso, né? Acho que mais de 5 milhões de imóveis financiados, contratados. Todo governo sabe que a habitação é o carro-chefe da Com coisa. certeza. Né? Então, nós provavelmente estamos aí no finalzinho do Casa Verde e Amarela. Deve próximo ano ter mudança no nome do plano, deve voltar lá para Minha Casa Minha Vida, mas até o final do ano, aquela pessoa que quer comprar um apartamento hoje, ela tem um bojo de facilidades. Primeiro, primeiro que eu acho que poucos corretores exploram isso. Acho que os corretores meio que falam muito de subsídio Uhum. e esquecem de falar taxa de juros. Baixíssima, Taxa de né? juros de 4,5%, 5% ao ano, taxa de juros muito baixa. 4,75. A pessoa tem 3 anos de FGTS, fica 4,25. Então, a gente olha assim, Aí você bota isso por ano, inacreditável. você bota por mês, isso aí é a taxa irrisória, irrisória. tá? Então, acho que o primeiro benefício que o cliente tem. A taxa de financiamento fica menor do que o aluguel que ela mora. Então Demora. a oportunidade está aí. Pois é. Então, mas eu acho que poucos corretores exploram isso, sabe? Uhum. Taxa de juros. Como eu falei, veio muito subsídio. Olha, subsídio de 47 mil. Pronto. Mas esquece de dizer, olha, você vai também pagar uma taxa de juros baixinha. Uhum. Né? Cara, o subsídio é o carro-chefe dessa coisa, né? Uhum. Se pegar um subsídio, você vai comprar um apartamento de 140 mil. Ainda tivemos 150. também, Tiago, com relação ao subsídio, uma facilidade aí com relação aos dependentes. Sim. Mudou o conceito de dependente. Antigamente só podia ser filho, só podia... Quer dizer, Era hoje esposa está e filho. muito mais fácil. Hoje já abre. Pode ser Já pai, ampliou, filho, isso. pode ser mãe e filho. Uma pode irmã ser que mora e que dependa. Até É. porque às vezes tem, por exemplo, eu sou um filho, mas a minha renda é que mantém a minha casa hoje. Meus pais são Os desempregados. pais são dependentes, os São irmãos são dependentes, pois é. dependentes. Porque ele tem algum tipo de renda, ele faz bico. Bico não sustenta uma casa muitas vezes, não. É Aham. aquele que às vezes tem um contra-cheque, pode comprovar que sua renda mantém a sua casa, ele é um dependente, né? E que antes isso era bem engessado. Com né? certeza, era bem engessado. Era bem muito engessado. complicado. Você não conseguia fazer essa caracterização. Hoje, essa facilidade. Então, Isso. taxa de juros. Então, hoje em dia, a pessoa que paga um aluguel, que quer ir comprar seu primeiro apartamento, seu primeiro imóvel, dentro do Casa Verde e Amarela, conta taxa de juros muito boa, excelente taxa de juros. Como você falou, de 4,25, aparece aí, taxa não existe. Para quem tem o redutor, né, de 3 anos de Isso. recolhimento FGTS. Mas assim, quem não tem vai para 5, 4,75 é Não, muito pouco, muito pouco. muito baixo. Tá? Para a taxa Essa- de Selic que a gente tem hoje é nada. essa facilidade, tá? Essa Uhum. facilidade de você fazer esse cônjuge, esse parceiro, esse dependente. E o subsídio, querendo ou não, Uhum. subsídio de 47 mil, como eu falei, você compra um apartamento de 150 mil, 140 mil, 130 mil, você tem 47 mil de subsídio, 47.500. é quase a metade do seu Olha apartamento. o saldo devedor que vai ficar de financiamento. E a ampliação desse prazo. Uhum. Que querendo ou não, são medidas que trazem público, trazem gente. Então, estamos sim numa excelente condição, mas como eu falei, o que eu vejo é que deve mudar governo Uhum. e que, não sei se vai continuar esse programa Casa Verde Uhum. Amarela, fato é, esse subsídio já tem data certa para acabar, Verdade. então
pode ser, eu vejo a CEBIC aí renovando, discutindo renovação dessa portaria, do que regulamenta esse subsídio hoje, mas não vejo que deve seguir. Tá? Por isso que nós estamos trabalhando. A possibilidade é mínima, né? Então vamos correr. Até mesmo que vai mudar governo. Pode até ser que melhore. Verdade. Mas eu não vejo como que mantenha, tá? Pelo menos nesse primeiro momento do governo dele. Tá? Não deve mudar algumas coisas também, mas eu acredito que deve vir forte também para o próximo ano. Eu acredito que não vai. Não sei se para o próximo ano, que é um ano de transição, né? Primeiro ano, talvez ali no segundo semestre, pode ser que a coisa comece a melhorar. Mas, fato é, quem quer comprar seu imóvel hoje, dentro do Casa Verde e Amarela, tem sim. E aí, sem contar o que a construtora também dá, né? Você compra na construtora um imóvel Casa Verde e Amarela, geralmente tem taxa de TBI e escritura grátis, né? Tem flexibilidade no pagamento. Então, tá sim. Quantidade de parcelamento já ampliado. É tanto que se eu pegar hoje na construtora, que é como eu falei, isso flutua, né? Uma outra coisa também, como a taxa Selic está alta e as taxas de juros tendem a aumentar, os bancos tentam flexibilizar um pouco a aprovação, tá? Não é que vai abrir as pernas, não. Mas assim, facilita um pouco, tá? Geralmente tem esse comportamento, né? Em relação às taxas de juros. Mas fato é, pronto, hoje na construtora isso flutua, né? Período, mas hoje 80% das minhas vendas são Casa Verde Amarela, tá? Por quê? Porque estamos sim no momento de Casa Verde Amarela. A partir do momento que essas taxas de Selic começam a baixar e o SBPE começa a baixar, aí deve dar uma compensada. Uma equilibrada, né? Equilibrada, entendeu? Subir um pouco mas mais hoje 80% das minhas vendas hoje são Casa Verde Amarela. E assim, eu vejo também isso, a gente até vê nas nossas vendas pessoais também, a procura aumentou, as pessoas estão tomando essa consciência da facilidade, mas é aquela questão da educação. Por isso que a gente criou esse podcast, né? Importante. Para educar esse cliente, informar que ele pode, informar que ele tem condições. É só ele seguir, é só ele fazer o básico, nome limpo, aquela situação toda. Eu vejo também assim, hoje até com salário mínimo, só consegue comprar um imóvel. Veja aqui que R$1.200, um Parque das Cores, por exemplo, que é um empreendimento lá em Nossa Senhora do Socorro da Construtora União, um cliente com R$1.200, com filho, com FGTS, existe essa possibilidade. Salário mínimo. Quer dizer, com R$1.800 já fica uma condição melhor, claro. Mais salgadinho, mas existe essa possibilidade. Então, assim, hoje você ganhando R$1.200, você mora num apartamento com área de lazer, condição maravilhosa, um apartamento digno, assim, é realmente mudar a vida, realmente trazer qualidade de vida para essas pessoas. E pagar o que é dele. Justamente. Tá 35 anos, com certeza. Você até mostrou um dado aí interessante, 16 anos, a maioria dos imóveis já estão quitados na Caixa Econômica. Falando um pouquinho, Tiago, dos nossos patrocinadores. A gente tem como patrocinadora aí a nossa querida Priscila Almeida, da Imobiliária Life, que por sinal está aniversariando também esse mês, no dia 27/11. A União também, né? Hoje, né? Hoje. Dia parabéns para a União, parabéns para você, Priscila. Priscila é a diretora da Imobiliária Life Imobiliária. Agradecemos o apoio da Life, né, que é uma empresa que representa muito bem, como você já acabou de falar, da União. Além disso, também a Alfama Cursos, né, que em nome de Zaqueu, né, que é o nosso parceiro também, a Alfama Cursos Técnicos. Hoje ele tem o curso técnico TTI, né, para o corretor, e também o curso técnico para os enfermeiros, e assim, está ampliando cada vez mais. A Alfama que tem credibilidade, que tem um curso maravilhoso, né, que atende bem os seus clientes, todos os corretores que saem daqui estão muito bem formados, tanto que hoje são destaques, né, nas imobiliárias que estão, e a gente agradece muito a Zaqueu, assim, pelo esse apoio, né, e a Alfama pela credibilidade, por essa empresa consolidada aqui no mercado sergipano. Nós trabalhamos com a Alfama já há um tempinho, né? Acho que desde 2013, quando começou a construir. Não, antes, até no site antes, acho que 2011. E muito bom ver esse crescimento, né? Que antes era só a confecção do site, agora já tem alguns cursos. Ao comando de Zaqueu, que é um cara que tem uma experiência enorme em relação em educação, e o bom dele é que ele gosta de investir nessas novidades, né? E vocês estão fazendo aqui as novidades, incentiva as novidades. Coisa nova, uma coisa importante. Precisa disso. Né? E você vê que não é de esforço de estar ali, de estar junto, de estar apoiando, né? E ele está à frente do tempo, viu? O Zaqueu está sempre
À Aqui, à frente do Verdade. tempo, está visualizando, está dando novas ideias, tentando assim também desenvolver o nosso mercado, né? E a gente vê assim, se somar, a gente precisa se somar um podcast, somar, por exemplo, na figura de Paulo Lavigne, o Mais Imóveis, a gente precisa divulgar o nosso A mercado. Rádio Cultura, que também está trazendo, né, Com o programa informações dele. para o mercado Então a gente imobiliário. precisa se somar a todos os programas, a todos os segmentos que engrandecem o nosso mercado imobiliário sergipano. Nós temos que entender que nós estamos numa cadeia, Uhum. né? Nós estamos numa cadeia, eu na União, as demais construtoras nas suas estratégias, mas eu dependo delas, elas dependem de mim. É uma cadeia, assim como as imobiliárias, assim como os corretores, assim como as escolas que fazem isso. Se a imobiliária for ruim, se a construtora for ruim, o corretor Mas, então, tá na ponta vai ser ruim também. Temos que entender que estamos no mesmo barco. E, a gente tem que, e o nosso objetivo é fazer esse barco andar pra frente. Verdade. Perfeito. Nós agradecemos, Thiago, pela sua presença aqui. Contribuiu bastante. muito bom. Nosso bate-papo hoje, né, rendeu muito, né, sobre várias situações, né, sobre o programa, agora encerrando sobre o programa Casa Verde e Amarela. E a gente só tem a agradecer a sua simpatia, a sua cooperação e, assim, acrescentar informações para o nosso público, no nosso Eu que podcast. agradeço, foi E muito dizer bom. que a gente quer ele aqui de volta novamente. certeza, né? Vamos vamos marcar aí. vamos marcar, Podem contar vamos- comigo, tá? Vamos ver Precisar- uma nova temática aí para... Pronto, estou à disposição. Se Viu? precisar de alguma informação, alguma. Tiago, tem algum novidade que possa divulgar lá? Estou à disposição de vocês. E torcendo aqui por vocês, que é como eu falei, o projeto de vocês aqui é um projeto disruptivo, um projeto novo, e que o mercado precisa muito disso. Verdade, esse bate-papo, assim, realmente, assim, coisas que você trouxe, novidades, informações que a gente está sempre aqui para aprender, na humildade diária de Trocando. aprendizado e de Que a gente querer fez- que desenvolva o nosso mercado. A nossa Mas aqui hoje intenção é é uma toda troca, né? essa. Uma troca de experiência. Com né? certeza, Com certeza vocês pegaram alguma coisa, um pouquinho do meu conhecimento e estou levando também o conhecimento de vocês lá para casa. Uhum. Né? Isso é gostoso, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento que é legal. Gratidão mesmo, do Thiago Menezes, e que Gratidão. o NewsAcast se desenvolva e que nosso mercado também cresça Com bastante. certeza. Com Gratidão. certeza. Estou na torcida. E gratidão a vocês. Obrigada.